Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 22 a 33, que diz assim: Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Neste momento chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus soldados saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam este ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho viram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a ONG Portas Abertas, que monitora a perseguição aos cristãos no mundo, divulgou um relatório dizendo que hoje mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Cristo em 50 países do mundo. Esses homens, mulheres, jovens e crianças estão sofrendo violência porque creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, dando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Não dá para entender porque na história da humanidade sempre os cristãos estão sendo perseguidos. Cada um deveria ter o direito de crer ou não crer no que quiser, mas há um ódio contra Cristo e os cristãos. Há uma tentativa de destruir a fé cristã no mundo. Mas estes cristãos perseguidos preferem perder tudo o que têm, inclusive a própria vida, do que deixar de crer em Cristo e na vida eterna nos céus. Nós, cristãos de países livres, também sofremos perseguição quando, pelos meios de comunicação e internet, somos confrontados diariamente com ideologias que vão contra o que a Bíblia diz que é correto, com uma moral permissivista, onde se diz que tudo que é feito com amor não é errado e que todas as formas de relacionamento são bons e corretos, mesmo sem compromisso e sem orientação da palavra de Deus. Esta perseguição não é de hoje, estimado irmão e irmã. Já no tempo dos primeiros cristãos existia isso. Os apóstolos Pedro e João foram proibidos pelas autoridades judaicas da época de falar de Jesus ao povo.
Mas eles continuaram a falar, não escondidos, mas no pátio do templo, onde todo mundo andava. Por isso foram presos. Mas aconteceu algo inusitado. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Um anjo de Deus havia libertado os apóstolos e eles foram, como orientados pelo anjo, novamente ao pátio do templo falar de Jesus. As autoridades, perplexas, apavoradas, sem entender o que estava acontecendo, mandaram trazê-los novamente à sua presença para interrogá-los assim: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. A verdade sempre dói naquele que está errado. Essas autoridades haviam feito um plano maldoso para matar Jesus e conseguiram. Mas o que eles não contavam é o que diz o Salmo 2, versículos 1 a 5. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor Deus ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ninguém pode ir contra o Senhor Deus. Eles armaram para matar Jesus e Deus transformou o ato de maldade em salvação para toda a humanidade. Eles prenderam os apóstolos e Deus mandou um anjo libertá-los. Agora eles perguntam: por que vocês não param de falar de Jesus para as pessoas? E os apóstolos respondem: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Não dá para deixar de crer em Cristo, porque nós, pela fé, sabemos e sentimos que Ele está presente em nossas vidas, que Ele está no controle de tudo, que Ele está nos conduzindo aos céus. Nossa vida está firmada e fundamentada em Cristo e na Palavra de Deus. Nós não vamos nunca deixar de crer e viver como cristãos no mundo, nem que para isso precisemos morrer por Cristo. Tem um filme chamado Quo Vadis, bem antigo, que relata a história dos primeiros cristãos e das perseguições que sofreram. No filme, o imperador Nero coloca os cristãos no estádio e solta feras para matá-los. Embora a morte por feras fosse terrível, antes de morrerem, os cristãos cantavam hinos de louvor a Deus, porque mesmo sofrendo terrível morte, eles estariam com Cristo no céu, o que era incomparavelmente melhor. Depois de todos os cristãos mortos no filme, Nero vai até onde estão os corpos com o seu general e depois de olhar para eles, diz assim para o general: que estranho, eles parecem que estão sorrindo. Estimado irmão e irmã, nós também vivemos em um mundo que está continuamente querendo nos afastar de Deus, da sua palavra, da oração da igreja e nos tentando a vivermos em pecados que Deus condena. Somos tentados a não termos tempo para meditar na palavra de Deus, orarmos e irmos para a igreja. Como nós hoje estamos reagindo frente a essas perseguições? Que nós coloquemos Cristo, sua palavra, oração e igreja como nossas prioridades na vida. Que nós não vivamos em pecados que o mundo vive, mas vivamos como diz a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. E que com a nossa vida
possamos afirmar para todo mundo o que os apóstolos afirmaram às autoridades com convicção: nós obedecemos a Deus e não às pessoas. Vocês crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou, e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Que a tua presença continue a nos dar alegria, que nós possamos continuar vivendo a nossa vida de fé neste mundo mau e injusto, que nós possamos testemunhar para todas as pessoas que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.